O caso de Susannah Lamplan aconteceu em 28 de julho de 1986 na Inglaterra. Ela era uma agente imobiliária muito trabalhadora e esforçada para ser uma grande executiva. Porém, alguma coisa aconteceu e de repente tudo foi por água abaixo. Mas vamos conhecer um pouco sobre esse caso. Bem-vindo ao Acervo Virtual Geek. Se for novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para mais notificações. Susannah Jane Lamplan nasceu em 3 de maio de 1961, em Cheltenham, na Inglaterra. Ela era de uma família rica e seus pais se chamavam Paul e Diana. Ela também possuía mais 3 irmãos. Suzy foi descrita por seus familiares como uma menina muito alegre e dedicada. Ela tinha um bom convívio com os amigos e sua carreira na imobiliária ia muito bem. Na época em que tudo aconteceu, ela estava com 25 anos de idade e morava sozinha em um apartamento em Londres. A vida dela era muito tranquila e todos os dias ela fazia a mesma rotina para o trabalho. Porém, no dia 28 de julho de 1986, as coisas foram diferentes. Nesse dia, Suzy foi de manhã para seu trabalho na imobiliária, como fazia todos os dias. Ela trabalhou até a hora do almoço e estava sendo um dia como qualquer outro. Porém, por volta do 12h40, ela saiu para encontrar um cliente que estava interessado em uma das casas que estavam à venda. Ela então deixou anotado no escritório o nome do cliente chamado Sr. Keeper e também o endereço da casa que ela iria mostrar a ele. Ela levou as chaves do carro, que na verdade eram o carro da empresa que ela usava. Levou alguns cartões de crédito e também sua bolsa. As horas foram passando e Suzy não voltava para o trabalho. Então, com tamanha demora, seu chefe começou a ficar preocupado e resolveu ligar para a mãe dela, para saber se talvez as duas pudessem ter se comunicado ou mesmo saído juntas depois que ela mostrou a casa. No entanto, sua mãe disse que não tinha falado com ela e ficou muito preocupada, pois ela não era de sumir assim e deixar seus compromissos, pois era uma pessoa muito dedicada ao trabalho. Logo, todos estavam muito preocupados e apreensivos com seu sumiço. E após uma curta espera, aproximadamente às 6h45 da tarde, eles resolveram constatar a polícia de seu desaparecimento, pois assim, eles iniciariam as investigações para saber onde estava Suzy. A polícia foi até a empresa falar com o chefe dela e começaram a procurar pistas sobre tudo isso. Logo, eles foram em seu escritório e acharam sua agenda, onde ela havia anotado o nome do seu cliente, Sr. Keeper, e o endereço da casa em que ela mostraria, pois ele era um possível interessado à compra do imóvel. A polícia foi até o local da casa, mas não encontraram nada lá. Por volta das 10 horas, após procurarem nas redondezas, eles encontraram seu carro em um bairro bem próximo, mais ou menos 1 quilômetro de distância do endereço que ela havia posto na agenda. Curiosamente, aqui onde foi encontrado o carro, em frente também, havia uma das casas da imobiliária, o que se supõe que ela veio para cá para mostrar essa outra casa também para ele. O carro era um Ford Fiesta branco. Ele estava estacionado no cordão da calçada e não havia sinais de luta ou qualquer coisa do tipo. Porém, a porta estava destrancada e o freio de mão não estava puxado. Além disso, a bolsa dela estava lá dentro. Porém, não havia impressões digitais e as chaves do carro não estavam lá. E algo que acharam estranho é que o banco do motorista estava todo puxado para trás, de forma que Suzy não dirigia daquele jeito. A polícia começou a falar com as testemunhas que estavam no local da casa. Seriam essas moradores próximos ao local à casa e onde foi encontrado o carro. As testemunhas falaram que viram Suzy chegando e parando em frente à casa por volta do 12h50. Ela ficou ali alguns minutos e por volta da 1h, um homem chegou no local. Esse homem foi descrito como um homem bem vestido, alto e bonito. Foi dito pelas pessoas que ambos conversaram um pouco em frente à casa e logo entraram para ela mostrar o interior da casa a ele. Depois de um curto tempinho, ambos saíram da casa novamente. Outras testemunhas falaram que os viram em frente a essa segunda casa que estava à venda, onde foi encontrado o carro. Porém, essas pessoas disseram que parecia que eles não estavam se dando muito bem, pois pareciam discutir na frente da casa. E logo depois disso, os dois entraram juntos em uma BMW preta e foram embora.
Já outras pessoas falaram que esse homem usava um terno e gravata, e viram ele e Suzy tomando um champanhe em uma praça próxima ao lugar. Porém, ela parecia estar confortável, como se já conhecesse ele. Os pais de Suzy estavam bem apavorados, e ninguém estava entendendo nada. A polícia queria descobrir quem era esse tal homem chamado Keeper. Mas todos os colegas de trabalho de Suzy falaram que nunca tinham atendido esse cliente, de modo que ninguém sabia quem ele era. Todos acharam estranho a parte em que ela estava tomando champanhe com este homem, porque segundo os colegas e familiares, ela não era de fazer essas coisas em horário de trabalho, principalmente com o cliente. A polícia então começou a desconfiar que esse tal Keeper fosse um homem que teve um breve relacionamento com ela, mas também ninguém sabia nada a respeito dele, pois o que se sabe era o pouco que Suzy falou para sua mãe, que tinha tido uma curta relação com um homem que conheceu a um bar há uns meses antes, e que ele era de Bristol. Ela chegou a dizer à sua mãe que tiveram um breve romance, mas que ele a sufocava demais, pois toda hora estava mandando presentes e ligando para ela. Ela desconfiava que o mesmo era casado, então disse que terminaria com ele em um almoço. Mas nunca foi confirmado que esse tal namorado era a mesma pessoa que Suzy mostrou a casa naquele dia. E como foi uma relação curta e muito recente, ninguém sabia nada sobre esse homem. Portanto, não conseguiram identificá-lo. A família de Suzy acabou dando entrevistas para jornais e ir na mídia local para pedir ajuda. Eles também apareceram em alguns programas de TV para contar o caso, mas infelizmente não se havia mais informações e nem pistas de onde podia estar Suzy. Após um ano e pouco de seu desaparecimento, em 8 de outubro de 1987, algo acontece. Outra menina acaba desaparecendo. Essa seria Shirley Banks, de 29 anos, que morava em Bristol, onde o ex-namorado de Suzy morava. Shirley havia saído de casa nesse dia para ir comprar umas roupas e após isso encontraria o marido para tomar alguma coisa. Porém, ela não apareceu. O marido acionou a polícia e após 3 semanas do desaparecimento de Shirley, um homem chamado John Cannon acabou sendo preso, após ameaçar umas vendedoras em uma loja com uma faca. A polícia verificou seu carro, que curiosamente era uma BMW preta, e lá encontraram cordas e uma arma. Na casa do agressor, a polícia encontrou o carro de Shirley com outra placa. John Cannon já havia cumprido 5 anos de prisão por violência sexual. Já se sabia que John era o responsável pelo desaparecimento de Shirley, porém a polícia achava que ele também estava envolvido no desaparecimento de Suzy, pois havia muitas conexões com o caso, tais como o carro em que as testemunhas escreveram no dia era o mesmo de John, a BMW preta, o fato dele morar em Bristol e Suzy ter dito à sua mãe que o homem que estava namorando era de Bristol. E outra especulação curiosa e também estranha era a placa em que ele havia trocado do carro de Shirley, pois a que colocou tinha as letras SLP e os números 386. Logo a polícia e as pessoas especularam que as iniciais poderiam ser de Suzy Lamplon, e 86 poderia ser o ano de seu desaparecimento. Ele sempre negou seu envolvimento no caso de Suzy, e ainda disse que por a polícia não ter achado o envolvido, queria pôr a culpa nele. Diversas escavações em sua casa e na casa de sua mãe foi feita para tentar achar o corpo de Suzy, porém nada foi encontrado. Os próprios familiares acreditavam que John era sim o verdadeiro culpado, mas ele não pôde ser julgado por isso, pois não se tinham nenhuma prova. Em 2003, o investigador que cuidou do caso entrevistou alguns presos que conviveram com John na cadeia, e um deles afirmou que certo dia, quando passou uma notícia sobre o caso na TV, ele afirmou que John disse que ele havia sido responsável e que nunca achariam Suzy. Mas este foi apenas um relato de um preso. Não teria como saber se era realmente verdade ou não. Algo curioso é que na prisão chamavam John the Keeper, pois ele gostava do apelido, pois adorava comer peixe, de forma com esse nome. Porém ele acabou sendo preso pelos outros crimes que cometeu, incluindo o de Shirley. Ele recebeu uma sentença de 35 anos, onde terá a conclusão de seu último ano em 2022. Suzy foi oficialmente declarada morta em 1993, presumidamente assassinada. Sua mãe acabou falecendo em 2011 aos 75 anos, e seu pai em 2018 aos 87 anos, ambos
nunca souberam o que aconteceu com a filha. Susannah Lamplon nunca foi encontrada, e de fato, nunca tiveram prova suficiente para bater o martelo no culpado. Esse foi o caso de Susan Lamplon. Mas queremos saber de você. Já conhecia esse caso? Comente abaixo. Esse foi mais um vídeo do Acervo Virtual Geek. Não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito a trazermos mais vídeos para o canal.